graça e o amor os encherão. A provisão do Pai com os seus se entregue à renovação. Olá pessoal, eu sou o pastor Eliseu e é com muita alegria que nós estamos dando início a mais um programa Renovação, um programa abençoado que vem para abençoar a sua vida. Muito obrigado você que tem nos assistido, que tem nos acompanhado aí na sua casa, você que está do outro lado aí na televisão, que tem dado a liberdade de entrarmos na sua casa. Muito obrigado por permitir nós entrarmos aí, que Deus possa realmente falar contigo através desse culto abençoado. Na verdade, a palavra de Deus na sua casa. Que bênção, né? Fico muito feliz pela audiência, você que tem nos acompanhado. Muito obrigado mesmo. Você tem assistido, nós temos recebido muitos contatos de pessoas que têm assistido essa programação e eu fico feliz por poder fazer parte disso. Que Deus abençoe a sua vida. E hoje nós temos reservado para a sua vida uma palavra que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida e o seu coração. Queremos falar de uma palavra séria hoje, as vestes de Deus para a sua igreja. Hoje tem uma palavra que eu tenho certeza que vai falar não só com você, com a sua vida, mas também com a vida de outras pessoas. Por isso convide alguém que está aí na sua casa, bata aí na porta de um vizinho e fala assim, escuta essa mensagem, uma mensagem poderosa que vai falar com a sua vida. Eu espero que fale com a sua vida. Vestes de Deus para a sua igreja. Vou falar de vestes da salvação, vestes da justiça, vestes de santidade, vestes do poder de Deus, enfim. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito com você. E é bom até para que você saiba da diferença que é a igreja de Cristo na terra, né? Existem muitas igrejas, existe muita gente falando da palavra de Deus, mas nós, desse ministério, temos um compromisso de falar apenas aquilo que Deus determina que nós falamos, que é a verdade da palavra de Deus. Muito obrigado mesmo. Passa o endereço nosso na tela da sua televisão, que você possa vir nos visitar, vir nos conhecer. Será uma alegria imensa poder receber você aqui nessa casa, uma casa que é preparada para receber não só você, mas toda a sua família. Um lugar, um espaço maravilhoso para você, para a sua família, para os seus filhos. Tem espaço para crianças aqui. Os nossos filhos nós cuidamos muito dos nossos filhos aqui. Uma igreja inteiramente família. Se você não tem uma igreja, se você está desviado de algum lugar, se você já frequentou alguma igreja, se você nunca frequentou, fica aqui meu convite para que você venha estar aqui conosco. Será uma satisfação poder recebê-los nesse lugar. Amém? Eu queria falar também de um projeto, o Projeto Apacentar. É um projeto que nós temos aqui, na verdade não é um projeto, é um ministério, é o Ministério Apacentar. Você que gostaria de receber alguma oração, alguma orientação espiritual, você entra em contato conosco pelo Facebook, entra em contato conosco pelo endereço que passa na sua televisão e teremos a satisfação de poder dar essa orientação ou poder fazer uma oração para você, independente de se você é de alguma outra igreja, se você não frequenta nenhuma igreja. Fique agora com essa mensagem, daqui a pouco eu volto. Uma palavra abençoada para a sua vida, uma palavra abençoada para o seu coração. Fique agora com essa mensagem e eu quero voltar para as considerações finais. Até daqui a pouco eu volto. Deus abençoe vocês. Louvado seja o Senhor. Estava em casa essa tarde pedindo uma palavra de Deus, uma direção. E confesso, irmãos, tem momentos que parece que a gente está meio no deserto, né? Mas Deus é tão maravilhoso que até no deserto Ele vai procurar a gente para falar conosco. E eu sinto que Deus tem uma palavra hoje, nessa noite, para a igreja. A palavra hoje é para a igreja. A palavra não é especificamente a uma pessoa, mas é para toda a igreja. Amém? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Isaías, capítulo 61. Vamos ler o versículo de número 10. O tema da mensagem de hoje é as vestes de Deus para a igreja. Repita comigo, as vestes de Deus para a igreja. Obrigado aos que repetiram, mas eu gostaria que toda a igreja repetisse isso para ficar gravado, amém? Até os do fundão lá, o pessoal que está me ouvindo. Vamos lá, as vestes de Deus para a igreja. Glória a Deus. Isaías 61:10 diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor,
A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Essa é a palavra para a igreja nessa noite. Sobre essa palavra nós temos uma palavra de Deus para cada irmão que chegou aqui, que faz parte dessa igreja. Quantos fazem parte dessa igreja aí? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. De todas as criaturas vivas que existem, o ser humano ele é o único que se cobre o corpo com roupas. Apesar do motivo mais óbvio, né, para nos cobrirmos seria trazer proteção ao corpo contra os elementos naturais. Diversos estudos antropológicos mostram que até os povos das regiões mais quentes se cobriam de uma forma. Por quê? Porque a necessidade do ser humano em cobrir a sua nudez. Por que a necessidade do ser humano cobrir a sua nudez? No princípio, os irmãos que conhecem a palavra, que sabem de onde nós somos formados, né? Quando Deus formou o primeiro casal humano, eles não se cobriam de nada, eles viviam nus, não tinha roupa. Não era um naturismo, como muitos acham, não. Mas era a forma que eles viviam, por causa da inocência. Não havia malícia, como a malícia ela entrou por causa do pecado. E a partir do momento que esse casal, eles pecaram, vocês conhecem a história, né? Muito melhor do que eu. Eles viram que estavam nus. E eles cobriram, pegaram umas folhas lá de bananeira, de figueira, sei lá. Fizeram um cinto, colocaram sobre suas partes lá para não aparecer e fizeram uma roupa para eles E quando Deus veio tratar com Adão, e quando eles estavam escondidos, Deus ele perguntou por que eles estavam escondidos, e eles disseram que porque eles estavam nus. E Deus perguntou para ele, mas quem mostrou para vocês que vocês estavam nus, né? Naquele momento eles estavam já numa condição de pecado, numa condição já de... Deus fez algo para aquele casal. Porque a sentença daquele casal era a morte. A sua morte espiritual. O afastamento da presença de Deus. Tanto que eles foram expulsos do paraíso onde eles viviam. E Deus, ele mata um animal, e com a pele daquele animal, ele faz então a primeira roupa para aquele casal. E o interessante na história é que, já nessa atitude que Deus toma com Adão e Eva, o primeiro casal humano, Deus já está mostrando como seria o futuro, de que forma ele haveria de dar a redenção para o seu povo. Já ali aquele primeiro sacrifício já prefigura já o que iria acontecer na pessoa de Jesus Cristo futuramente, que é conhecido na Bíblia como o segundo Adão. E quem providenciou a primeira roupa para esse casal humano foi o próprio Deus. O próprio Deus que providenciou essa roupa. Também dá uma conotação para nós de que aquela justiça que eles tentaram fazer de si próprio, para Deus não vale de nada. Deus precisou providenciar uma roupa para eles. Aquela roupa de bananeira que eles fizeram lá não serviu para nada, não serviria para nada. Também mostrando que a justiça humana não serve para nada. Deus viu a necessidade do homem ter que se vestir, ele mesmo o vestiu, sacrificando um animal, fruto da sua própria criação, e os vestiu com a pele desse animal. Quando Deus vestiu Adão e Eva com peles, ele forneceu um símbolo bastante significativo. Estas vestes
são interpretadas como uma demonstração da necessidade do sacrifício. É incrível como até o que foi decidido pelo Eterno, por causa do nosso pecado, que é o ato de usar roupas e se vestir, pôde, por causa de seu Filho amado, ser motivo de honra e belas metáforas espirituais que nós vamos apresentar agora, aquilo que nós vamos tentar passar para os irmãos. A nudez do homem é a provisão de Deus, a vestimenta, o ato da misericórdia de Deus ao homem em desobediência por causa do seu pecado. O sangue, a cobertura, o amor pactual de Deus exigiu que animais inocentes fossem sacrificados, a fim de que se providenciassem vestimentas de peles como cobertura para o primeiro casal, Adão e Eva. Eles tentaram em vão cobrir-se a si mesmos, através dos seus próprios esforços, ao cozerem folhas da figueira. Falei bananeira é figueira. No entanto, a ordem de Deus providenciou cobertura por meio de um sacrifício. Sob o novo concerto, exige-se de nós que sejamos revestidos de Cristo e não com as nossas próprias boas obras. Vejam então agora como as vestes de Jesus já apontavam para uma conotação espiritual. O Salmo 22:18 diz: para se cumprir as Escrituras, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Aquelas vestes que foram tiradas de Jesus, elas foram tiradas para vestir a sua igreja. E eu quero falar sobre vestimentas da igreja. Deus, Ele proporcionou à sua igreja vestes. E a primeira veste que eu queria trazer aos irmãos é essa que nós lemos em 61:10. Que é a vestes de salvação. Fale comigo, vestes de salvação. A Bíblia fala em Romanos 6:23 que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Toda a humanidade necessita das vestes de salvação. No Salmo 132:16 diz assim: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos exultarão. Deus quer vestir-nos com as vestes de salvação. Esse foi o simbolismo que Deus fez lá com Adão, quando Ele proporcionou aquela pele de animal para vestir Adão. Na morte de Jesus Cristo, quando nós reconhecemos a sua morte, o seu sacrifício, quando a igreja reconhece isso, a primeira coisa que a igreja, a primeira veste que a igreja ganha de Deus, é a veste de salvação. Irmãos, hoje não se fala mais na igreja sobre salvação, já percebeu isso? Mas eu queria dizer uma coisa para você: foi para isso que Jesus Cristo veio à terra. Jesus não veio aqui à terra para proporcionar uma vida boa, trazer alguns camelos para você, trazer algumas fontes de renda, uma vida melhor, dar para você uma casa própria, um carro, trazer para você uma vida boa, uma vida sossegada, uma vida que você não vai ter luta nenhuma, uma vida que você tem que ter fé, você vai ter tudo que você quiser. Não foi para isso que Jesus Cristo se manifestou aqui na terra. Quando Deus olhou para essa humanidade e falou assim: meu filho, você vai lá na terra, porque você vai levar uma veste para o meu povo. Aquele que se converter, esse povo que se converter, será vestido de vestes de salvação. Você já parou para pensar sobre isso? Salvação, queridos. Salvação, eu não sei o que vai dar esse mundo aqui. Eu não sei, na verdade, pela palavra nós sabemos muito bem o que vai chegar isso aqui. E não adianta vir pregador aqui falar assim: olha, nós não podemos pensar sobre isso. Está na hora da igreja acordar e pensar na veste da sua salvação. Foi para isso que você está aqui, meu irmão. A igreja do Senhor, ela não... Eu disse esses dias aqui para alguns pastores, embora a igreja esteja inserida num contexto social, a igreja, o exercício da igreja, o que a igreja tem para fazer aqui como obrigação, não é dar comida para o povo, não é dar saúde para o povo, não é dar escola para o povo. Isso aqui não é parte da igreja. O que a igreja tem que fazer na terra é pregar o evangelho da salvação. Porque tem muitas almas indo para o inferno. Irmão, se você soubesse que tem milhares de pessoas hoje indo para o inferno. E o inferno não é o destino que Deus reservou para mim e para você.
Embora todos que estão separados de Deus, o caminho é a morte e é o inferno. Então o que a igreja tem que se levantar? Tem que se levantar com vozes de trombeta para falar: ei, você está indo para o inferno, e Deus está querendo vestir você de vestes de salvação, te livrar do inferno, te livrar da morte, te livrar de algo que vai fazer você, a tua eternidade toda, ficar sofrendo. E o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama é algo maravilhoso. Então a salvação não é algo banal, a salvação é algo maravilhoso que Deus preparou para nós. Salvação. Sabe, irmãos? Sabe quando você começa a dar valor à salvação? Sabe quando você dá valor à salvação? Quando as coisas dessa terra passam a ter menor valor para a sua vida. Eu aprendo que o que Deus tem reservado para mim é muito melhor e muito maior do que eu vivo hoje. Amém? Sabe quando as pessoas vão envelhecendo, elas vão começando a dar mais, vai tornando mais sentido. Os jovens hoje não tem muito sentido sobre isso, porque eles acham que vão ser eternos, que vão viver 200 anos. Eu também pensava assim. Mas a salvação começa a ter efeito na nossa vida quando você começa a ver a vida que você leva neste mundo. E o Senhor, Ele veio para dar, pela compaixão, dar uma vida melhor para nós aqui. Mas a melhor vida que o Senhor tem para nós, ela não está aqui nessa terra. Ela está reservada diante de Deus. E só vai poder entrar nessa festa quem estiver com as vestes da salvação. Você já tem essa veste da salvação na sua vida? Você já tem essa veste da salvação na sua vida? Se você já tem, querido, fique em paz. Tudo que você passar aqui não é comparado ao que Deus tem para nós lá no futuro. Vestes da salvação. Lá não haverá Parkinson, Vânia. Não haverá câncer. Não haverá reumatoide. Lá não haverá dor, meu irmão. Lá não haverá sofrimento, meu irmão. Lá não haverá essas coisas que o mundo faz a gente passar aqui, não. Você fica tão apaixonado por esse mundo que só proporciona tristeza e dor, sendo que o Senhor, Ele te deu uma salvação de tudo isso. Aquele que vive a salvação de Cristo, meu irmão, ele não valoriza essa vida mais do que a vida que Ele tem para nós, porque a salvação dele nos livra de todo esse mal. Quantos estão aqui nessa noite? Talvez fica sofrendo aí, irmão, por tanta coisa que você não tem, que você não conquistou, que ainda você não conseguiu. Ei, Deus te deu algo muito melhor. Ele te deu vestes de salvação que te livrará da condenação eterna, te livrará do inferno, te livrará da morte. E a igreja precisa aprender a valorizar essas coisas, valorizar o que é de fato tem valor. Fica envolvida muito com essa terra não, irmão, impressionado com essas coisas, querendo que Deus mude toda a história. O que Deus tem preparado para o seu povo não está comprado nessa terra. A palavra de Deus diz: se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Paulo disse aos Filipenses: mas a nossa cidade está no céu, aonde provém também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você não tiver essa esperança no seu coração, você está perdendo tempo aqui dentro. Tem homens que falam muito melhor do que nós, e pode te dar uma ajuda muito melhor do que você precisa aqui. O que eu quero te dar, fazer a igreja enxergar, é que Deus proporcionou à sua igreja vestes de salvação. Amém? Quantos estão aqui nessa noite? Se você ainda não tem certeza dessa salvação, eu quero te dar a vestes hoje para você vestir. Vestes hoje para você sair daqui hoje pensando mais sobre a tua salvação. Tem gente que fala de salvação, pensa que vai morrer, pensa que já é a morte. Não, ninguém está falando sobre isso não, irmão. Você vive a salvação de Deus aqui em vida. É aqui que você começa. Amém? Começa a viver já o teu relacionamento com Deus aqui. Amém? Quantos amenzinhos eu posso ouvir aqui? Glória a Deus.
mostrando que foi necessário que Jesus, o Cordeiro de Deus, morresse na cruz, para que fôssemos vestidos de salvação. Através dele alcançamos o perdão para os nossos pecados e temos livre acesso à gloriosa presença de Deus. Quando Jesus ele morreu, ele simplesmente cumpriu o sacrifício que tinha que ser feito. E as suas vestes nos sarou. E as suas vestes nos cobriu. Se hoje nós somos salvos pelas vestes de Jesus. Amém, querido? A segunda veste que Deus proporcionou para a sua igreja, e aqui vai dar apertar um pouquinho mais o parafuso, vai dar uma arrochadinha a mais, é vestes de santidade. Vestes de santidade. Vestes de santidade ou vestes de purificação. Irmãos, eu acho que a veste que está faltando para a igreja. Santidade, ela fala de separação. Fala de santidade, fala de vestes limpas. Em Zacarias capítulo 3, versículo 4 e 5, diz assim: então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. O pecado sempre foi representado pela sujeira, vestes sujas. Como no caso do sumo sacerdote Josué, suas vestes estavam sujas, símbolo do pecado que Satanás colocou sobre a vida dele, o opositor. Ele já estava pronto para se opor, caso o anjo do Senhor não intervisse e trocasse-lhe as vestes por vestes limpas e vestes brancas. Esta veste é uma veste que não pode faltar no guarda-roupa nosso. No guarda-roupa do cristão, da igreja, veste de santidade, veste de pureza, convém à casa do Senhor. Uma das coisas que nós não vemos mais na igreja, meu irmão, e eu quero dizer uma coisa para você: se tem uma coisa que vai impedir a igreja de ver o Senhor, é a santidade, se ela não estiver com ela. Só tem um jeito de ver o Senhor, é através da santidade, porque assim como Ele é santo, assim Ele exige que seus filhos sejam também santos. Então falar de santidade não é falar de você isolar do mundo, não é falar de você não participar de nada do mundo, não é nada disso, mas fala de fazer uma diferença no mundo que você vive. E que diferença eu e você estamos fazendo no mundo que nós vivemos, quando as nossas atitudes são às vezes piores do que o mundo faz. Quando as nossas atitudes, quando nós nos posicionamos diante da sociedade, diante das redes sociais, diante das mídias sociais, enfim, diante de tudo que nós vemos por aí, as nossas atitudes são piores do que o ímpio que não conhece a Deus. E Deus nos chama para trazer vestes limpas, para que a igreja dele possa ser santa, santa sobre a terra, e ela consiga ver o Senhor. Meu irmão, Deus detesta o pecado, Deus abomina o pecado, porém Ele ama o pecador. É a causa de estarmos aqui, porque se Ele nos amasse, nenhum de nós estaríamos aqui. Então não importa qual é a sua vida, Deus te convida nessa noite para trocar as suas vestes. E eu vejo aqui o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor espiritualmente aqui nesse lugar aqui, com vestes brancas na mão, esperando vestir alguém aqui nessa noite. Amém, queridos? Você entrou aqui nessa noite, eu não sei a tua condição, se as suas vestes estão sujas pelo pecado, pelas coisas erradas. Eu não sei, eu não conheço a sua história, não conheço a sua vida, mas nós precisamos nos preparar, porque o noivo está chegando, e Ele só vai levar quem estiver com as vestes brancas, aleluias, e limpas. Oh, aleluia!
Quantos querem ir com o Senhor quando Ele vier buscar a sua igreja? Eu vou subir com o Senhor, eu vou subir com o Senhor. Quantos vão subir aqui? Eu quero ver. Irmão, eu vejo que muita gente tem vontade, mas para que possamos subir, é preciso que colocamos sobre as nossas vidas vestes brancas. Vestes brancas. Vestes brancas. Olha para o seu irmão e fale para ele: vestes brancas. Glória a Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e proporciona para a gente vestes brancas. Como vai ser a sua semana? Como você vai sair daqui nessa noite? O que você vai assistir depois daqui? Como vai ser o seu dia amanhã? Como que vai ser o seu relacionamento amanhã? Como que vai ser o seu relacionamento com seus amigos? O seu relacionamento com a sua na roda do pessoal que trabalha com você, na faculdade que você estuda? Como será o seu relacionamento? Irmãos, eu olho para essa geração que está vindo aí, falo para o Edmilson, falo para alguns irmãos, eu tenho sinceramente pena da igreja. Pena da igreja, porque eu olho para essa geração que está vindo aí, e sinceramente não vejo nada, absolutamente nada de Deus. Não vejo nada de Deus. Estou vendo que uma geração após outra está vindo, e eu estou com muito receio daquilo que vai acontecer com essa geração que vai assumir a nossa vida aqui. Eu não sei se essa igreja vai se tornar um clube social, eu não sei se essa igreja vai tornar uma boate na mão dessas pessoas. Eu não sei, eu tenho medo que Deus nos dê vida para, pelo menos, ou dê a morte certa para não enxergar isso. Se continuar do jeito que está vindo essa geração de jovens que estão vindo para cá, me perdoe, jovens que estão aqui. E não estou falando com vocês simplesmente daqui não. Eu falo de uma geração da igreja, dessa adolescência que está em todas as igrejas, aonde eles querem pintar a igreja de qualquer cor, menos da cor de santidade. Eles querem fazer aqui se tornar um lugar onde eles se sintam bem. É melhor aqui na igreja do que lá no mundo. Eu prefiro que você vá no mundo, porque aqui é lugar de santidade. Aqui é lugar de santidade. Mas o Senhor vela pela sua igreja. E Ele sempre levanta alguém. Quem sabe o Senhor levanta alguém nessa igreja? Quem sabe o Senhor levanta meu filho que está dormindo, minha filha que está dormindo, meu sobrinho que está dormindo? Quem sabe o Senhor levanta esses pessoal aí? Quem sabe o Senhor levanta o seu filho que está dormindo, sua filha que está dormindo, o seu sobrinho que está dormindo? Levanta as suas mãos para os céus, querido, no nome de Jesus. Oh, aleluia! Tem que haver temor no meio da igreja, irmãos. Tem que haver temor no meio da igreja. O Senhor quer colocar vestes limpas sobre a sua igreja, vestes de santidade. Se você quer ver o Senhor, você tem que querer vestir essas vestes. Vestes que vai limpar você de cima, da cabeça aos pés. Vestes que vai fazer você ser uma pessoa melhor, uma pessoa que terá entrada nos portais celestial. Vinde, benditos do meu Pai, vem possuir por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. É para isso que eu te comprei, é para isso que eu te chamei, é para isso que eu te sarei, para que você venha pelas portas celestiais. Se isso não mexe com você, irmão, eu não sei o que mexe. Eu não sei o que mexe mais com você. Eu não sei o que mexe mais com você. O que você está esperando ouvir? Deus descer do céu e falar pessoalmente com você? É isso que você está esperando? Pois se o Espírito de Deus está falando com você, não endureça o vosso coração. Como aquele povo que endureceu o coração no deserto, e todos, quase todos, foram impedidos de entrar na terra. E quando o Senhor nos achar, nos ache limpos. Glória a Deus. Muitos púlpitos já deixaram de pregar sobre santificação, dizendo que Deus só quer o coração. Ser cristão virou moda e dá status na mídia.
E muitos artistas se dizem convertidos a Cristo, mas não se vê neles nenhuma mudança ou transformação. Muitos continuam ainda na prostituição, posando para as revistas pornográficas. Vidas incompatíveis com o Evangelho de Cristo. Eu costumo dizer, querido, que se não há transformação, se não há mudança de vida e de caráter, não é um cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro, a marca na vida dele é a santidade, é a separação, é a transformação. Amém? A marca na vida do cristão verdadeiro é a separação. Alguém tem que olhar para você e falar assim: de fato, Jesus está contigo. Mensagens que convidam ao pecador a vir como está, cheios de imperfeições e impurezas. E o mais triste é que vem e permanece como veio. O evangelho de purificação e santificação não é mais pregado por Jesus. Mas quando Jesus olha para aquela mulher adúltera, ele fala: alguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, nem tampouco eu te condeno, mas vai e não peques mais. Deus pode receber qualquer tipo de pecador aqui, queridos, mas aqui é lugar de transformação. Se a pessoa entra aqui e continua com a vida do mesmo jeito que está, vivendo a mesma vida errada, é sinal que o efeito da cruz e da mensagem que está sendo pregada aqui não está causando efeito necessário para a salvação. O Espírito Santo de Deus está trazendo nestes dias homens comprometidos com a sua palavra, que não está preocupado se a igreja vai encher ou não, que não está preocupado se as pessoas vão gostar ou não, que não está preocupado se vai ter ibope por causa disso ou não, que não está preocupado se vai perder com isso ou não. O Deus está querendo levantar a igreja, são homens comprometidos com a sua palavra, que em prol da sua palavra renunciam qualquer tipo de direito, ainda que seja necessário perder, mas com certeza perder para ganhar lá na frente. Amém, queridos? No nome de Jesus. Você está numa igreja onde você tem a liberdade de vir e não vir, mas você não vai deixar de ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus, para a glória do Pai. Amém? Glória a Deus. Mas o Evangelho de Cristo é um Evangelho de impacto, transformação, mudança de vida, desejo de santificação e pureza. Um evangelho que convida o pecador a vir como está, mas não a conformar-se com o estilo de vida, levando uma mudança completa de atitudes, como expressa Paulo em Efésios 4:26. O que diz lá em Efésios, 4:28? Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Sem esta santificação, não poderá ver o Senhor, nem entrar na presença dele, conforme Hebreus 12:14. O salmista recomenda: exaltai ao Senhor nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Paulo a Timóteo diz: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Jesus virá buscar uma igreja pura, santa. Posso afirmar que para morar com Jesus na eternidade, é necessário ter e fazer uso das vestes de santidade, das vestes de purificação. Peça a Jesus hoje, meu irmão, se você as não tem, pois Ele derramou o seu sangue para te dar vestes limpas de santificação. Assim como os anjos vestiram o sacerdote Josué, Ele quer vestir você, tirando as roupas sujas do pecado e dando uma nova vestimenta para você vestir. Amém, querido?
Então, se você está aqui nessa noite, não importa a tua condição, não importa que você ouça a palavra, porque a palavra tem que sair com efeito daqui. Quantos recebem essa palavra no nome de Jesus? Amém? Não importa o que você tenha feito até o dia de hoje, mas se você sair daqui hoje com essa palavra, Deus pode mudar a tua condição, a tua primeira condição, e a tua sorte mudará. Pode ter certeza disso no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vejo assim Deus ardendo e brotando no coração de algumas pessoas aí, eu tenho certeza disso. Amém? Eu posso contemplar daqui de onde eu estou, eu consigo ver. E eu consigo ver que Deus, Ele está jogando flechas para atirar no teu coração. Daqui a pouco você vai sentir teu coração pular aí. Amém, queridos? Deus tem vestes para a sua igreja, e é essas vestes que nós precisamos colocar na igreja de Jesus. Vestes de salvação, vestes de santidade, e também vestes, fale comigo, vestes de unção. Glória a Deus. Quando Samuel pegou o vaso de azeite, ele foi à procura de um jovem da casa de Jessé. E disse que quando ele pegou o vaso de azeite, e depois de ter passado por todos os irmãos, disse que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi, antes de ser ungido, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Irmãos, quando eu leio na Bíblia sobre unção, meu coração ele começa a tremer. Sinceramente, começa a palpitar mais forte. Há uma necessidade de estarmos revestidos de unção. Você sabe por que a igreja de hoje ela é tão fria e ela é tão suscetível ao pecado? É porque a igreja de hoje lhe falta poder, lhe falta unção de Deus. O Espírito Santo, ele quer ungir o seu povo com olhos de alegria sobre o seu povo. Mas essa é uma veste que Deus quer revestir a sua igreja. Revestir a sua igreja de unção. O Salmo 133 expressa bem essa palavra. O óleo que desce, que cai sobre a barba e desce sobre as orlas de Arão. Precisamos desse azeite novo, azeite do Pentecoste, azeite do Espírito Santo. Irmão, a igreja ela só consegue se defender contra o pecado se ela estiver com as vestes da unção. As vestes da unção para Deus é veste de proteção para você, irmão. Então, pastor, eu venho na igreja, eu oro, eu quero que você busque o Espírito Santo para a sua vida. Busca o Espírito Santo, não é o mesmo Espírito que salvou, não. O Espírito que salvou, ele continua com você. O Espírito que eu estou dizendo é uma veste nova que o Senhor quer pôr sobre a sua cabeça. Vestes de unção que faz você, é um dínamo que você tem para enfrentar o pecado. É a veste que vai cair bem na sua vida, para você se defender contra as ciladas. Você sabia que aquele que é ungido pelo Senhor, Satanás não lhe toca? Satanás não pode tocar no ungido de Deus. E o ungido de Deus não é só o pastor que prega, não. O ungido de Deus é cada um de vocês que se quiserem vestir, porque essas vestes é vestes para a igreja, não é vestes para o sacerdote, é vestes para toda a igreja. E hoje todos vocês são sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo te chamou para isso. Então vista-se de vestes de unção para que o inimigo não tenha vez sobre a sua vida, meu irmão, no nome de Jesus. Glória a Deus. Mas vós tendes a unção que vem do Santo, e sabeis tudo, e a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidades de que alguém vos ensine. 1 João 2, 20 e 27. Sem a unção a igreja não cresce, não há frutos, não há manifestação de Deus. A unção é necessária para manter o cristão em pé, na perseverança de Deus, para impulsioná-lo a pregar, para impulsioná-lo a testemunhar, para impulsioná-lo a ganhar almas. Pedro se tornou uma grande bênção apenas depois da unção do Pentecoste. Antes era medroso, covarde, precipitado, mas após a unção se tornou um grande líder de exemplo e de fé.
Jesus Cristo sempre manifestou na unção e assoprou sobre os seus discípulos o hábito do Espírito, para que eles pudessem dar continuidade ao seu ministério. E é nessa mesma unção, nessa noite Deus quer nos vestir de unção, pois nas batalhas são tremendas, o inimigo será vencido, porque o inimigo vai ser vencido, apesar de ser forte, mas a unção de Deus, venceremos os ursos, os leões e até os gigantes, como Davi fez após aquela unção. Deus quer revestir a sua igreja, para que a sua igreja tenha condições de vencer na terra todas as suas adversidades. Você quer sair da tristeza, meu irmão? Quer sair do medo, meu irmão? Quer sair da precipitação, minha irmã? Quer sair do buraco, meu irmão? No nome de Jesus, pegue as vestes da unção que Deus deu para a sua igreja e saia daqui com força para vencer o mal, com força para vencer o pecado, com força para vencer o diabo. Bata palmas ao Senhor, aleluia. O Senhor quer uma igreja não apenas vestida de poder e unção, mas ser revestida do novo. 2 vezes porção dobrada. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque há muitas pessoas que eu olho, eu vejo assim fraqueza. Eu vejo fraqueza. Eu vejo assim abatimento. Eu vejo assim a derrota estampada nos olhos. Sabe por causa do quê? Porque está lhe faltando unção. Unção. Aqui você tem a oportunidade de ser revestido dessa unção. Deus já derramou o óleo. O Senhor já derramou o óleo sobre o Pentecoste. E esse óleo não parou. Esse óleo continua sendo derramado. Mas o que eu faço então? Entra debaixo do óleo. Entra debaixo dele. Entra debaixo dele. Espiritualmente o Senhor está derramando óleo aqui na igreja. Pega essa veste para você, entra debaixo dele. Aleluia, comece a receber força do Senhor. Comece a receber a alegria do Senhor. Comece a receber a paz do Senhor. Comece a receber de verdade a tranquilidade do Senhor. Oh, irmão, só quem é ungido ele não tem medo. Quem é ungido ele não tem, ele fica intrépido. Quem é ungido ele não fica pensando em que vai perder a guerra. Ele já vai com certeza da vitória. Quem é ungido, olha só, Deus esteve comigo, eu matei um urso, matei um leão. Quem é esse incircunciso aí, que vai falar que vai vencer a minha vida? Ele pode vir a mim do jeito que ele for, pode ser do tamanho que for. Ele vem a mim com espadas, vem com varapaus, ele vem a mim de qualquer forma, mas eu vou nele em nome do Senhor dos exércitos, aleluia. Ei, igreja do Senhor, chegou a hora da igreja se levantar na presença do Senhor, tirar esse semblante de derrotismo, esse semblante de derrotados, esse semblante de abatidos, esse semblante de quem perdeu a guerra. Ei, Deus está chamando para você levantar a sua cabeça. Entra debaixo do óleo da unção e receba força para ser vitorioso na terra. Nem isso mexe com você, irmão. Não dá para... Nem isso mexe com você, irmão. O que vai mexer com você então? Tem outras vestes. Tem a veste também do poder. Fala comigo, vestes do poder. Você viu o que Deus tem? Quantas roupas Deus tem para a igreja? E a igreja está pelada? E a igreja está pelada. Porque quando você olha para a igreja de hoje, você vê que a igreja está pelada. Mas Deus tem vestes para a sua igreja. Fale comigo, vestes do poder. Mas o poder tem a ver com unção. Irmão, é uma mistura de unção com poder aqui.
A promessa do batismo com o Espírito Santo é uma das dádivas espirituais advindas da experiência da salvação. Todo aquele que crê em Jesus Cristo experimenta a regeneração e deve buscar com fé essa promessa. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, para que sejamos testemunhas eficazes do Evangelho, e essa promessa está disponível a todo aquele que crê. O batismo no Espírito Santo não é um novo nascimento, não tem nada a ver com o novo nascimento. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, somos regenerados, somos vestidos de vestes de salvação, amém? Deu para entender agora? Você é revestido de vestes de salvação. Mas quando você recebe a promessa do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, Deus vem, Ele reveste você. Ele pega uma outra vestimenta. Essa agora é o revestimento do poder. Aquilo é da salvação. Você já está salvo, você foi regenerado. Agora eu vou jogar uma veste do poder em você. Aí quando vem a veste do poder, aí você, irmão, a evidência é falar em outras línguas. A evidência é pregar o Evangelho. A evidência é viver uma vida nova. A evidência é um dínamo, é como se impulsionasse você um turbo, falasse, agora você vai ser crente de verdade, vai, receba o poder aí, e você vai começar a manifestar a graça do Senhor. Ei, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia! Deus quer revestir o seu povo. Eu vejo assim a igreja muito quietinha. A igreja, irmãos, Deus quer revestir o seu povo de poder, poder de autoridade. Quando Pedro recebeu esse dínamo, ele saiu pregando o Evangelho. Quase 3.000 almas, aproximadamente 3.000 almas aceitaram Jesus. Pedro já não era mais medroso. Ele ia no meio ele ia no meio das autoridades falar de Jesus. Ele não tinha medo, pregava o Evangelho. Quase 5.000, se aumentou o número para 5.000 numa próxima mensagem. Pedro estava audacioso. Pedro não estava com medo de prisão, não estava mais com medo da morte, porque ele estava revestido do poder de Deus na sua vida. Oh, aleluia! O que falta para a igreja é colocar as vestes do poder, para que ela saia por aí pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, aleluia! Glorificando a Deus e fazendo a diferença na terra. Não tem demônio que fica na sua frente, querido. Deus quer revestir você. Sabe o que é revestir? É colocar uma veste em cima da outra. Revestir. Dar poder para você, autoridade. Se você receber as vestes do Senhor nessa noite, você sai por essa porta, querido. Você vai ver como você vai enfrentar segunda-feira. Você vai ver como você vai enfrentar segunda-feira. Como que vai ser a sua semana. Depois você vai dar um testemunho. Se não tiver coragem, grava um vídeo, ó, passa aqui. Mais ou menos, bem curtinho, viu, Rufino? Também, ó. Após o retorno de Cristo aos céus, os discípulos permaneceram orando em Jerusalém por 10 dias. No dia de Pentecoste, estando todos reunidos no mesmo lugar, foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Essa experiência de falar em outras línguas foi anunciada por Cristo. E ocorreu todas as vezes que a Bíblia menciona que o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes. Por isto, é um sinal da evidência que você recebeu a promessa do Espírito Santo. Mas eu quero encerrar a mensagem já de hoje falando sobre mais uma vestes. Vestes de justiça. Fale comigo, vestes de justiça. No Isaías 61 fala que Deus colocou vestes de salvação e um turbante de justiça. A nossa salvação, irmãos, não tem mérito algum nosso. Por mais que você escolheu estar aqui, a salvação não tem mérito algum da sua parte. Por isso que a salvação é para todos. Até para aquele que está nesse exato momento na sarjeta, aquele que está nesse exato momento fora do rebanho. Muita gente perdida por aí.
E essas pessoas, elas não se sentem dignas de estar aqui, às vezes. Mas eu queria dar uma boa notícia para você. Nenhum de nós estamos aqui porque somos dignos de coisa alguma. Amém, queridos? Quantos estão entendendo a palavra aqui? Em Tito capítulo 3, do versículo 3 adiante, diz assim: Tito, vamos ver se a gente consegue acompanhar. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. Nós somos justificados por Ele. Ele nos deu sobre a sua igreja vestes de justiça. Você tem vestes de justiça sobre a tua vida, meu irmão? Então, se você tem alguma condenação, nessa noite, vista-se das vestes do Senhor, para que você saia deste lugar aqui hoje sem nenhuma condenação sobre a tua vida. Ninguém pode te condenar, ninguém pode te condenar, nenhum demônio, nenhum inferno, nada pode te condenar. Você tem sobre a sua vida vestes de salvação e vestes de justiça, a justiça de Deus. Quantos estão entendendo aí? Quando Deus vestiu Adão e Eva com peles, Ele forneceu um símbolo bastante significativo. Essas vestes são interpretadas como uma demonstração dessa necessidade. E por isso que Ele nos salvou. E Ele colocou vestes em Adão, para mostrar que nós também seremos revestidos de todas as vestes necessárias para vivermos uma vida em retidão a Ele. Amém? Eu queria concluir a mensagem de hoje dizendo que a igreja precisa estar vestida e revestida das vestes celestiais. Nossa roupa não pode ser confundida com as vestes do mundo. Falo de vestes espirituais, dadas pelo próprio Deus para a identificação da sua igreja. E eu queria encerrar com Tito capítulo 2, versículo 14, que diz assim. Tito 2, 14. Que tira de nós toda a obrigação, mas coloca em nós toda a responsabilidade. Que Ele deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Esta é a igreja que Deus separou, que chamou. Quantos querem fazer parte dessa igreja? Fiquem em pé, por favor, no nome de Jesus. Fiquem em pé. Glória a Deus. Fica com essa oração que eu quero fazer para você agora. Querido Deus e Pai, Pai bondoso, Pai das luzes, Senhor, aquele que habita nas alturas dos céus, e a terra é estrada dos seus pés.
Senhor, eu quero pedir em favor desse querido irmão, desse meu amigo, desse ouvinte da palavra de Deus, desse telespectador que tem sido presente nas mensagens que nós temos pregado. Pai, muito obrigado, Senhor. Toca na vida dele, Senhor. Cuida dele, cuida da sua família, da sua saúde. Dê a ele muita paz, Pai, e que ele possa estar revestido de todas as vestes que nós pregamos aqui neste dia. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Estamos encerrando essa programação abençoada. Fica aqui o nosso convite. Venha nos conhecer. Passa aí na tela a sua televisão. Mas estamos sempre juntos nessa mesma programação. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, seus filhos. Tenha aí uma semana de bênção e de paz. Até logo, fique na paz. Sua família é bênção de Deus. A graça e o amor os encherão. A provisão do Pai com os seus. Se entregue à renovação. Alexandre Rodrigues. Alexandre Rodrigues é uma empresa qualificada no segmento de montagens, instalações, manutenção e automações elétricas e eletrônicas, hidráulica e pintura. Seja na sua casa, no seu prédio, comércio ou empresa, a Alexandre Rodrigues conta com profissionais altamente qualificados, prezando pela qualidade e eficiência nos serviços prestados. Alexandre Rodrigues. Aluzine Ferramentas. Monte seus móveis planejados de uma forma simples, rápida e com total precisão. Aluzine Ferramentas. Agora é possível qualquer pessoa montar móveis planejados através de nossos exclusivos gabaritos de montagem. Utilizando dispositivos de fixação para montagem como cavilhas, VB, minifix, rafix e dobradiças, você conseguirá montar facilmente o seu móvel desejado. Monte lindos móveis planejados com simplicidade, rapidez e precisão. Aluzine Ferramentas. Com 5 lojas para melhor atendê-lo, 3 lojas em Americana e 2 em Piracicaba. Laços de fita, pijamas, lingerie, moda praia e fitness. Na hora de comprar medicamentos, passe na Drogaria Americana de sua cidade e veja a diferença. Na Drogaria Americana você encontra as melhores marcas de medicamentos genéricos com até 92% de desconto. 92% de desconto é só na Drogaria Americana. Pode pesquisar. Só uma grande rede pode oferecer grandes descontos. A rede de farmácia do seu jeito é a Drogaria Americana.